Olá, eu sou a pastora Odja Barros. Quem me acompanha, tanto no meu trabalho pastoral, com a leitura popular da Bíblia, feminista da Bíblia, quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe, né, das minhas posições, do meu posicionamento. Então eu não preciso aqui, por exemplo, começar esse vídeo com a frase jargão utilizada por tantas pessoas que têm medo das reações, de ganhar ou perder voto, de ganhar ou perder seguidores, de ganhar ou perder likes, e por isso tem que começar suas posições, sair dos seus lugares de conforto dizendo eu sou contra o aborto, porém. Mas eu quero começar dizendo, eu tenho lutado há muito tempo pela descriminalização do aborto. Mas pastora, como você defende isso? Como é que você faz esse tipo de defesa? Não é? Como mulher, como evangélica, como alguém que trabalha com a Bíblia, que tem a Bíblia, inclusive, como seu livro de fé. Eu faço isso e me posiciono assim justamente pela leitura de fé e da Bíblia que eu tenho. Da leitura do Evangelho que eu faço em Jesus de Nazaré, que disse que não veio para julgar, para condenar, para penalizar ninguém. Eu vim, primeiro, para que todos tenham vida, eu vim para salvar, não é? E eu imagino que todas nós, pessoas de fé, que dizem-se crer no Evangelho, deveriam ter essa mesma posição, não é? De estarmos lutando pela vida das meninas e das mulheres, porque seria essa a posição de Jesus, não tenho dúvida nenhuma. Por isso, eu assumo esse lugar. Mas foi difícil para mim, inicialmente, gravar alguma coisa, dizer alguma coisa, diante do absurdo e da violência que estava sendo tramada, está sendo tramada, usando o corpo e a vida, os corpos e a vida das meninas e mulheres como barganha, como cartas de um jogo de poder, dos poderes estabelecidos. Então, eu fiquei afetada, eu fiquei dolorida, eu fiquei muito perplexa e começo a me erguer, não é? A partir também de um tempo de reflexão, de oração, de busca de Deus, para que eu não me desanimasse. E eu queria partilhar com você, porque talvez você também possa estar se sentindo como eu estava. E eu lembrei de 2 Coríntios 4, que começa dizendo assim: por isso, tendo recebido o ministério, segundo a misericórdia que foi usada para conosco, não perdemos a coragem. E segue o texto e diz assim, olha, nós temos um tesouro em vasos de barro, somos nós, eu sou vaso de barro, e por isso eu me abalo, eu sofro, eu sinto. Mas nós temos um grande poder dentro desse vaso de barro, não é? E por isso nós nos sentimos muitas vezes atribuladas, perplexas, esmagadas, mas não desesperadas, mas não desanimadas. Somos até perseguidas, mas não desamparadas, derrubadas, mas não destruídas. Eu só consigo dizer agora de como me afetou isso e como eu fui reanimada por essa palavra para dizer, olha, estamos perplexas, mas não desanimadas. Nós não estamos sendo, não é, paralisadas pela surpresa dessa maquinação do mal contra a vida das meninas e das mulheres. E por isso nós estamos aqui, reerguidas e lutando. Mas é honesto dizer o quanto isso dói no nosso corpo. É honesto para mim chegar aqui, não com um discurso triunfalista sobre uma narrativa tão violenta sobre a vida das meninas e das mulheres, e dizer isso sem que eu mostre a fragilidade e a vulnerabilidade que isso provoca nos nossos corpos. Sabe por quê? Eu comecei, quando essa trama do poder começou a ser apresentada, eu fiquei imaginando os usos e os efeitos disso. Se essa PL vai adiante, o que isso terá de efeito mais dramático do que já é a realidade na vida das meninas que sofrem violência sexual todos os dias dentro das suas casas, nas igrejas? O que seria dos corpos das mulheres mais pobres, periféricas, das mulheres que estão vulnerabilizadas com uma lei que não contempla a sua vida como importante, como tendo valor, mas usa as suas vidas e os seus corpos, a sua existência como moeda num jogo de poder masculino. Então nós precisamos sim ficar perplexas, nós sim ficamos abaladas, mas nós não desanimamos. E eu quero nessa primeira fala compartilhar com você essa palavra de ânimo e dizer que nós não estamos nem desamparadas, nem desesperadas, mas nós estamos em luta e em esperança. Então, conseguindo só elaborar agora, eu gostaria de fazer algumas reflexões a partir desse lugar, né, meu, que é de alguém que lida com a Bíblia, com a fé cristã e que se sente muito, muito
eu diria, desapontada de ver como homens e mulheres usando Deus e a sua palavra têm defendido projetos de morte e de ódio às mulheres. Então eu não posso ficar calada. Eu quero dizer então, sobretudo, que a gente precisa ter clareza que não é sobre aborto essa discussão que aí está. Essa PL não é e não foi colocada para pensar aborto de forma séria e responsável. Não é também sobre a vida das meninas e das mulheres, porque as meninas e as mulheres são apenas peças no jogo do poder. O que se trata, o que nós estamos acompanhando, é uma guerra de poder. Não é também sobre Deus e sobre a moral cristã. É guerra de poderes. É teste para a lealdade do presidente Lula, do governo Lula. É confronto com o STF. É, gente, também ano de eleições, né? E as muitas disputas que acovardam, inclusive, representantes de esquerda. E é, sobretudo, sobre o ódio histórico às mulheres, às meninas e aos seus corpos. Então, a PL 1904 representa tudo isso, menos uma discussão responsável sobre a questão da vida das mulheres e sobre esses temas necessários da saúde e dos direitos das mulheres. Então eu lembrei, a partir disso, de uma história bíblica, onde o corpo e a vida de uma menina é usada no jogo da guerra e do poder. Bem parecido com isso que nós estamos vendo. Essa história está aí na Bíblia, em Juízes 11. E é conhecido como o sacrifício da filha de Jefté. Uma menina, bem como essas, que está em pauta, né, nessa PL do estupro, que autoriza o estupro das meninas, punindo mais as mulheres e as meninas do que estupradores. É bem isso essa história. Lá em Juízes 11 conta a história de Jefté, esse homem que fala e faz voto a Deus, esse homem da fé, que diz, e é um homem de guerra também. Então ele está indo para uma guerra, uma disputa de guerra contra o povo amonita, e ele faz um voto a Deus, que se ele vencer essa batalha, mais uma das suas batalhas, como era, né, esse período das guerras e das batalhas entre os homens e os seus poderes, a disputa do poder, ele faz um voto a Deus, que se ele voltar vitorioso dessa batalha, a primeira pessoa que sair na porta da sua casa para recebê-lo, ele vai sacrificar essa pessoa pela vitória que ele espera alcançar fazendo esse voto. Quem ele imaginou que sairia da casa primeiro para saudá-lo? Ele não pensou na possibilidade de ser primeiro um corpo masculino. Ele pensou, talvez sim, em crianças, seja do sexo masculino ou feminino, porque as crianças não iam para a guerra, nem os mais pequenos, né? A partir dos 12 anos, esses meninos já eram homens, então nenhum menino maior de 12 anos estaria na casa. E menos de 12 anos, tanto faz ser menino ou menina, criança não valia nada. Quem fica na casa? As mulheres, os homens e mulheres, escravos e escravas, e as crianças. Foi fácil para ele fazer esse voto. Ele coloca no altar do sacrifício dele, a esse Deus, que é o Deus dele, a vida de uma criança, a vida de uma mulher, a vida de uma pessoa escravizada na casa, porque não tinha valor algum. Mas, para sua surpresa, quando ele retorna vitorioso da tal batalha, quem corre ao seu encontro primeiro é a sua filha, essa filha sem nome, sem identidade, mas era a sua única filha. E ele, para cumprir o seu voto, sacrifica a vida da sua própria filha. É sobre isso. Essa PL reacende o altar do sacrifício dos corpos de quem não importa nessa disputa do poder. A vida das mulheres, das meninas, não importa nessa PL. Ela é apenas um jogo. São peças no jogo do poder masculino que quer se testar, que quer provar um ao outro. E aí vale colocar em jogo a vida das meninas, a vida das mulheres. Como é que nós podemos dizer que Deus está envolvido nesse jogo? Como Deus aparece na boca desses homens e desse grupo que usa a vida de pessoas, as mais vulnerabilizadas, para fazer suas apostas? Não tem a ver com Deus. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus vai andando com seu grupo de discípulos e tem lá um encontro com
um lugar, que é o lugar dos samaritanos, que não querem acolher aquele grupo, porque eles já estão, né, cansados de serem tratados como gente indigna, né, de Deus. O povo samaritano era tratado assim pelo povo, né, de tradição judaica, mais, né, acirrada, esse acirramento entre judeus e samaritanos. E quando aquele povo se nega a acolher aquele grupo, os próprios seguidores de Jesus, os que estavam seguindo Jesus naquele momento, dizem assim: olha aí, Jesus, você não quer que a gente ore pedindo fogo no céu para consumir esse lugar e as pessoas que aqui estão? E Jesus, perplexo com esse grupo que anda com ele, que fala em nome dele, diz: de que espécie de espírito são vocês? Como que dizendo: eu não reconheço vocês, parece que vocês não andam comigo, não me conheceram ainda, não sabem quem eu sou. Pedi fogo do céu para consumir um povo apenas porque não quis compactuar conosco, nos acolher agora. Eu acho que nesse momento Deus e o próprio Jesus olha para esse grupo que defende essa PL do estupro e pergunta para eles: de que espécie de espírito são vocês? De que espécie de espírito são vocês? Não nos confundamos, irmãos e irmãs. Pessoas de fé, pessoas do bem, eu diria, que lutam pela vida das mulheres, das meninas. Não nos confundamos. Esse Deus é o Deus deles, não é o nosso. Nós podemos muito bem jogar essa pergunta que Jesus fez para o seu grupo, que usava naquele momento o seu nome, para dizer: de que espécie de espíritos são esses que acendem o altar do sacrifício e da morte de meninas e mulheres, usando o nome de Deus para acirrar um jogo político de poderes? De que espécie de espíritos são estes?